carro usado, o que você faz? Né? Você entra no carro, se você conhece de mecânica, se você não conhece, leva num bom mecânico da sua confiança, testa, anda com o carro, para ver se você não está comprando um carro com motor fundido, essa coisa toda, né? Então assim também, você ia comprar bois, você chegava lá naquele curral, escolhia os animais da sua preferência e colocava naquele campo ao lado assim, testava os bois, ver se os bois eram eficientes no serviço para o qual você pretendia comprar aqueles bois. Mas esse cidadão está dizendo, eu comprei e agora vou experimentar. Não fazia sentido. Mas experimentar bois à noite também não fazia sentido. Mas ele está dizendo, eu comprei e vou experimentar os bois. E ele deu essa desculpa. E a desculpa do terceiro também não é melhor. Porque o terceiro disse, eu me casei e não posso ir. Pô, mas casou, ficou aleijado? Qual é o problema de ir? Né? Até porque não aconteceriam duas festas numa aldeia ao mesmo tempo. Né? Então ele casou, já tinha casado, já tinha acontecido a festa. Então ele não precisava ficar na festa porque o casamento já tinha acontecido. Mas o segundo disse que eu casei e não posso ir. Mas qual é o problema de ir? A única exceção que os casados às vezes ficavam isentos era do serviço militar. Lá no livro de Deuteronômio diz que o casado ficava isento do serviço militar por 1 ano. Ele não era chamado para a guerra, porque ele pudesse desfrutar a lua de mel com a esposa, né, para a esposa não ficar viúva logo no início do casamento. Era a única exceção. Mas esse cidadão dizia, eu casei e não posso ir. Uai, é a oportunidade de passear com a esposa, de celebrar, de ir para, né, uma festa, de estar junto. Não havia impedimento, não havia empecilho de nenhuma natureza, mas o cidadão diz, eu casei e não posso ir. Ou seja, as 3 desculpas eram esfarrapadas. 3 desculpas inconsistentes que deram para Jesus. Quando Jesus contou essa história, ele está tocando num ponto da natureza humana, que é o problema da gente dar desculpas. Nós, seres humanos, nós somos mestres em dar desculpas. Essa é uma história antiga. Quando o Adão e a dona Eva aprontaram aqueles negócios lá no passado, Deus um dia perguntou, Adão, o que aconteceu, Adão? Qual a desculpa que o Adão deu? Foi a mulher que tu me deste. Foi a bendita que tu me arrumaste. Se eu tivesse sozinho, não tinha acontecido isso, mas foi ela, né? E quando o Senhor interpelou a Eva, e daí Eva, o que foi? A Eva disse, a serpente. A desculpa é da serpente. Se o Senhor não tivesse deixado a porta do jardim aberta, ela não teria entrado. Mas o Senhor deixou aberta, ela entrou. E aí, deu no que deu. Ou seja, ela deu uma desculpa. E desde lá até hoje, nós estamos sempre arrumando desculpas. Principalmente quando a gente não quer fazer alguma coisa. Ou quando a gente não tem uma motivação, quando não tem interesse, a gente está sempre dando uma desculpa. Nós, seres humanos, nós somos mestres em arrumar desculpas. Eu, como pastor, eu tenho ouvido muitas desculpas. Não tenho tempo. Eu até gostaria de ajudar na igreja, mas eu não tenho tempo. Agora estou muito ocupado, estou muito atarefado, estou focado, estou estudando, estou me preparando, preciso terminar a faculdade, preciso terminar meu mestrado, preciso terminar meu doutorado, preciso me consolidar minha vida profissional, preciso definir isso. Desculpas que nós arrumamos tempo. Nós arrumamos desculpas, digamos, às vezes, eu não sei fazer, eu não tenho qualificação, eu nunca fui treinado, eu nunca aprendi, eu não tenho dom para isso. Eu não sei fazer isso. Essa é uma desculpa muito recorrente, que a gente transfere a responsabilidade, a gente se esquiva de responsabilidade porque a gente às vezes não sabe, ou a gente acha que não sabe, que não dá para aquilo e a gente transfere. E assim por diante a gente vai arrumando desculpas. Eu não sei fazer, ou às vezes eu até gostaria de fazer, mas nunca ninguém me deu oportunidade. Eu não tive oportunidade. Eu até tentei fazer, mas eu não tive apoio. Nessa igreja, com essa liderança, com esse pastor, com esse conselho, aqui, eu já lutei, já tentei, mas aqui.
E assim nós vamos acumulando as nossas desculpas, nós vamos acumulando os pretextos, às vezes, para aceitar os desafios que Deus tem colocado dentro de nós. Eu já passei do tempo, já não sei, já não tenho mais idade para fazer isso. E assim por diante. Cada um de nós arruma as desculpas que nós queremos arrumar para não fazer aquilo que Deus tem nos desafiado a fazer. Portanto, quando Jesus contou essa história, embora parecesse absurda, improvável, Jesus está levantando este questionamento. Quais são as nossas desculpas? Quais são os nossos pretextos que nós utilizamos para não fazer aquilo que Deus tem nos desafiado e aquele que Deus tem nos chamado a fazer? Mas Jesus contou essa história não só por esta razão, eu vejo uma segunda razão aqui. É que todos aqueles convidados disseram sim. Todos eles. Vai ter um almoço lá em casa, um jantar, um churrasco, não sei, papai. Você vai? Beleza, beleza, pode contar comigo. Todos eles disseram sim. Porque se não tivesse dito sim, os servos não teriam ido lá confirmar que o jantar estava servido, estava pronto. Então todos eles haviam confirmados e a mesa foi posta em função dos convidados para os lugares preparados. Mas todos eles depois disseram não. Com as atitudes disseram não. Com isso, Jesus está levantando um problema também que é tipicamente nosso, humano, não é só dos judeus, mas nosso também. É que às vezes a gente se compromete, mas a gente não vai até o fim do nosso compromisso. Às vezes nós dizemos sim, mas o nosso sim não é um sim, é um sim, mais ou menos. Sim, talvez. Sim, dependendo. Sim, se der. Sim, se me for conveniente. Sim, se eu não tiver outra coisa melhor para fazer depois. Esse tipo de circunstância é muito nosso, humano. Em que a gente às vezes se compromete, que a gente sinaliza, em que a gente às vezes indica uma direção, mas às vezes a nossa conduta com o tempo, às vezes, não é condizente, não é coerente com a nossa palavra inicial. O nosso sim, às vezes, não é um sim firme. E há muitas coisas que na vida da igreja nós somos desafiados a dizer sim. Quando você faz profissão de fé, você faz compromissos. Quando você é ordenado para um ministério, você é escolhido para um ministério, você se compromete. Quando você é ordenado para o pastorado, para o presbiterato, para o diaconato, você diz sim. Prometeis? Sim. No casamento? Sim. No batismo dos nossos filhos? Sim. Mas depois a gente vai relativizando o nosso sim. Era sim, mas não era aquele sim. E a gente vai atenuando os nossos compromissos. Eu estava compartilhando com a Ailton e com a Lazinha, onde nós estamos hospedados, uma experiência que essa semana eu tive que desabafar, porque um pastor que veio para a nossa igreja e tal, se comprometeu, veio de uma origem pentecostal, se comprometeu, aceitou as regras do jogo, e lá no meio do não é bem isso não, e de repente, E numa dessas circunstâncias parecidas, mas anteriormente, não exatamente essa, eu confrontei o cidadão, falei, mas olha, você quando veio para a nossa igreja, você não foi obrigado, você não foi constrangido, você aceitou voluntariamente, a doutrina da nossa igreja, você fez votos na sua licenciatura, na sua ordenação. Eu fiz, mas eu mudei, como se fosse assim a coisa mais banal. Essa atitude humana, esse é nosso, isso é nosso. E o Senhor Jesus contou esta parábola, ele contou essa história para que a gente reflita
sobre o nosso estilo de vida. E em outra ocasião, Jesus disse: seja o vosso falar o quê? Sim, sim, não, não. E o que passar disso, o que for além desse estilo de conduta, procede de quem? Do cão, não é de Deus. Não é de Deus. Por isso nós devemos sempre preservar os nossos compromissos e preservar a nossa palavra, principalmente quando nós estamos sendo desafiados a servir ao Senhor. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é na graça que Deus nos concede. Mas há uma terceira razão pela qual o Senhor Jesus contou esta parábola. Não só para os judeus, mas para nós também. Eu vejo nisso uma terceira razão. Aqueles convidados disseram sim, tudo bem. Mas quando era a hora de ir mesmo, eles arrumaram outra coisa para fazer. Ou seja, aquela ceia, aquele jantar não era prioridade. Não era prioridade. Eles aceitaram, depois acharam supostamente outras coisas para fazer, significando que aquela ceia não era prioridade. E eu quero crer que o Senhor Jesus está tocando num problema básico de todos nós, é de estabelecer prioridades e de vivenciar as nossas prioridades. O que é prioridade? O que é prioridade para nós? O que é a coisa que vem primeiro e que nós temos que fazer? E se você não fizer, ninguém pode fazer no teu lugar. Na verdade, essa é uma dificuldade de todos nós. Em maior ou menor grau, nós temos dificuldade de estabelecer o que é prioridade, de estabelecer isso primeiro, isso depois eu posso fazer. E a gente hierarquizar as nossas atividades, as nossas tarefas, e a gente aprender a viver estabelecendo prioridades. Na verdade, a gente faz isso de uma maneira, às vezes, até inconsciente. Se alguém chegar para você meia-noite na sua casa e diz: vamos ali, vamos passear. Pera lá, meia-noite, eu preciso dormir, amanhã eu preciso trabalhar. Se alguém te convida segunda-feira de manhã para fazer qualquer outra coisa, né? Vamos passear. Não, pera lá, eu tenho que trabalhar. Na hora do almoço, não, precisa almoçar. Tudo bem, tá bom, precisa almoçar. E você respeita e você entende, porque aquilo é prioridade. Quer dizer, não é nenhum bicho de sete cabeças. Não, tá certo. Tem que almoçar primeiro, você tem que descansar, você tem que trabalhar, você tem uma série de responsabilidades que se tornaram prioridade na nossa vida. E a gente organiza a nossa vida de uma maneira muito natural, muito espontânea. E a gente respeita isso. Mas há muitas atividades que a gente se perde no meio delas. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Cheio de pressões, uma sociedade extremamente consumista, em que a gente confunde as coisas, o que vem em primeiro lugar. Principalmente a confusão que nós temos entre desejo e necessidade. A gente confunde desejo com necessidade. Eu preciso tanto, mas será que a gente precisa? Será que é necessidade ou é desejo? A gente confunde muito essas coisas. E porque a gente confunde, a gente também confunde aquilo que é prioridade, aquilo que deve ser mais importante na nossa vida. E às vezes a gente desorganiza a nossa vida de família, principalmente a nível de família, por conta dessa confusão entre desejo e necessidade. E a gente inverte as prioridades. E a gente vê muitas famílias sofrendo, muitas famílias às vezes vivendo essa pressão, porque se perdeu no estabelecimento daquilo que é prioridade, daquilo que vem em primeiro lugar, daquilo que é mais importante, daquilo que é indispensável, daquilo que só você pode fazer e ninguém pode fazer no teu lugar. E se você não fizer, ninguém vai fazer no seu lugar. Eu digo isso principalmente no relacionamento com os filhos, na educação dos filhos. E às vezes a gente transfere responsabilidades. E há coisas que são intransferíveis. E há coisas que ninguém pode fazer por você. Por exemplo, cuidar da sua vida espiritual. Ninguém pode comer por você. Ninguém pode se alimentar por você. É você que tem que se alimentar.
E com relação à vida espiritual, né, também. Há coisas que ninguém pode fazer por você, orar por você, pode interceder por você, mas ninguém pode orar no teu lugar, ninguém pode estudar a Bíblia no teu lugar, ninguém pode cultivar o relacionamento com Deus no teu lugar. Você pode ser abençoado por pessoas que cultivam, por pessoas que oram, por pessoas que estudam a palavra, pode ser abençoado nos pés, mas a responsabilidade, a fé é algo individual, ninguém pode fazer por você. O cultivo do teu relacionamento é você e Deus. Então há coisas que só você pode fazer, e que só você pode fazer, elas são indispensáveis, se tornam prioridade na nossa vida. E nós vamos na agitação do nosso tempo, nas pressões do nosso tempo, nas demandas que às vezes são colocadas para nós e que às vezes nem são nossas, mas que a gente assimila culturalmente, assimila socialmente determinadas demandas, determinadas expectativas. Nós vamos assumindo determinados padrões de vida que a gente não para refletir até que ponto realmente isso é necessário, isso é importante, isso é indispensável, até que ponto eu preciso disso. E a gente às vezes vai entrando e assumindo determinados estilos de vida, a gente vai subvertendo as prioridades e a gente vai negligenciando relacionamentos entre nós, relacionamentos da fé, relacionamentos com Deus. A gente vai negligenciando por conta às vezes de pressões que a gente assimila, que a gente incorpora, que foram legitimados, mas não necessariamente são coisas indispensáveis na nossa vida. Quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria, né? Marta foi lá fazer aquele monte de coisa, correu, preparar e tal, e prepara a sobremesa, e prepara o almoço, e prepara o suco, e bota a mesa, e Marta, naquele afã de fazer um monte de coisa com Jesus, e a Maria lá, afogada, sentada, né, ouvindo, escutando Jesus, e a Marta ficou enraivecida por aquilo, e repreendeu Jesus, porque Jesus deixou que a Marta e a Maria deixassem ela sozinha. E Jesus disse: Marta, menos, não precisa tanto, Você está tão ocupada com tantas coisas que elas não são relevantes. Elas têm o seu lugar, mas diminua o ritmo, menos. Eu tenho a impressão que a gente vive muito nisto, né? A gente às vezes se empolga com tanta coisa e às vezes menos para sacrificar, né, relacionamentos, convívio, o nosso cultivo da vida espiritual, da meditação, da oração. A gente sai de manhã esbaforido de casa, né, correndo, escravizado pelo relógio, sai atrasado. A gente não parou para meditar, pedir a direção de Deus, para estudar esta palavra, né? A gente não parou para refletir, né? Às vezes aquele afã, e Jesus está dizendo: menos é mais, não precisa tanto, porque às vezes a gente inverte as prioridades. Eu vejo, e eu já presenciei às vezes famílias, né, querendo dar tanto para os filhos de bens materiais, né? Oferece para os filhos, quer a melhor escola, nada contra, a melhor escola, a melhor roupa, as melhores férias, mas às vezes não dá aquilo que realmente precisa dar, aquilo que é necessário dar, aquilo que é fundamental dar. Questão de prioridade. O que é prioridade? Tem um diagrama interessante, você já deve ter visto por aí, é de chamado diagrama, o fluxograma do Eisenhower, né? A distinção entre as coisas importantes e as coisas urgentes. Já viram? Aquele diagrama, né? O que é urgente, o que é importante, o que não é, o que é não urgente é importante, o que é não urgente, mas não é importante. Essa relação entre o urgente e o importante.
E às vezes a gente fica muito em função do urgente e do não importante. Mas discernir aquilo que é importante, que é urgente, tem que fazer agora, e daquilo que é importante, que não é urgente, pode até ser feito amanhã, depois, precisa ser feito, é inevitável, mas em um outro momento você pode até fazer. Esse equilíbrio de encontrar. Eu diria que esse equilíbrio a gente adquire no convívio com a palavra de Deus. Jesus disse lá no Sermão do Monte: buscai primeiro o quê? O reino, as coisas, as minhas coisas. Busque. Que as outras coisas vão encontrar o seu lugar, o seu espaço. Vão encontrar. E o vosso Pai Celestial sabe o que vos é, o quê? Necessário. Necessário. Ele sabe o que você precisa. Então, a questão da gente definir, isto é importante. Isto é prioridade. Jesus contou essa história para a gente refletir sobre o que é prioridade. O que deve ser feito em primeiro lugar. Agora observe que esses três personagens desta parábola. O primeiro comprou um campo, negócio. O segundo disse que ia trabalho. E o terceiro disse que ia ficar com a esposa, família. Veja como essas três áreas da vida são três áreas importantes da vida. Não apenas importantes, mas coisas normais e necessárias. Porque Jesus está contando aqui, está nos lembrando uma coisa. Negociar é um princípio bíblico. Princípio bíblico, de você usar teus talentos, tuas habilidades, teus dons, oportunidades. Negociar, você empreender. Não há nada contra isso. Não há nada contra isso. Isso é uma coisa da vida. Você aprender a usar oportunidades. Segunda coisa, trabalho. A Bíblia condena a preguiça, a Bíblia condena, a negligência. Ela estimula que você tem que trabalhar. Você precisa trabalhar. Viver do suor do seu rosto. O trabalho é recomendado, é necessário. Todos nós precisamos trabalhar. Trabalho. E família. Deus que inventou esse negócio de casamento. Deus nos criou para o casamento. A regra é casar, a exceção é ficar solteira, é uma exceção. Algumas pessoas ficam solteiras, mas a regra é todo mundo encontrar a sua costela, o seu par, porque isso é de Deus, vem de Deus. Então, três coisas importantes: trabalho, negócio e família. E o que Jesus está dizendo, olha, são coisas da vida, mas são coisas que às vezes a gente escorrega, porque a gente não sabe discernir como lidar com essas coisas importantes da vida. A gente se perde, às vezes, com as coisas importantes da vida. É como a gente fazer coisa boa, às vezes, na hora errada. Uma vez uma jovem da igreja faltou ao culto e eu mandei um zap para ela, dizendo: eu senti tua falta ontem, onde é que tu estava? Quem foi? Ele estava estudando para a prova. Falei: estudar para a prova é coisa boa, necessária, porque pescar não é, na prova não está certo estudar. Mas estudar no domingo, na hora do culto, não é a melhor hora para estudar. Você está fazendo uma coisa boa, mas na hora errada. Às vezes nós fazemos coisas boas nas horas erradas. Nós fazemos coisas necessárias, às vezes, na hora errada. Você precisa passear com a família. Precisa conviver com a família. Eu disse: mas eu não vou na igreja domingo porque eu preciso conviver com a minha família. E você se priva do culto para conviver com a família. É um excelente pretexto, mas é um pretexto errado. Porque você se priva da comunhão, você se priva de aprender da palavra de Deus, porque eu tenho que ficar com a minha família. Então a gente erra, faz uma coisa boa, mas faz uma coisa boa na hora errada. Um antigo poeta latino dizia que o grande inimigo das coisas ótimas são as coisas boas. Porque as coisas boas têm uma legitimidade. E você deixa de fazer coisas ótimas para fazer coisas boas, mas às vezes faz na hora errada. Não é problema.
Esse desafio da nossa vida, que é um desafio permanente, contínuo, a gente sempre precisa ser confrontado para discernir o que é prioridade, o que é mais importante. E eu queria finalizar, eu sei que vocês já estão com fome, né? O pastor Jeremias Pereira diz que todo culto de manhã as irmãs começam a cozinhar, né? Aqui vocês não vão cozinhar hoje, estão de folga, né? Mas na igreja, assim, começa a cozinhar, porque ele lembrou, puxa, eu não tirei o frango da geladeira, né? Eu esqueci de descongelar a carne, né? E aí começa a fazer o almoço e o pastor está lá, né? O professor da escola dominical está lá e perdeu o freio né? E não termina esse treco, né? Mas hoje vocês estão liberados desse trabalho, né? Vai vir, deve vir, né, Ailton, o almoço. Espera-se que venha, né? Todos nós temos fé, né? Que o almoço venha. Mas eu vou concluir, né? Eu vou concluir dizendo uma coisa para os irmãos, para as irmãs. Aquela parábola Jesus convidou. E convidou para uma coisa importante, participar do momento de celebração, de alegria. Convidou. Privilégio ser convidado. O Reino de Deus é um privilégio. O Senhor Jesus continua nos convidando. A iniciativa é dele. Você não se convida. Você não entra no reino de Deus por iniciativa própria. Você é convidado. A iniciativa é dele. Mas a decisão de entrar ou ficar fora é sua. Ele toma a iniciativa. Mas entrar ou ficar fora é responsável. Alguém disse que ninguém entra por iniciativa própria, mas também ninguém se perde. Ou quando a pessoa se perde, é por decisão pessoal. É um privilégio servir, estar no reino de Deus. Ele tem nos convidado. E ao entrar no reino de Deus, isso é bênção, isso é privilégio. O privilégio de servir, o privilégio de ser útil, a bênção de poder participar. Deus não precisa de você, não precisa de mim. Deus, se quiser fazer a sua obra, vai sem nós. Usa os passarinhos, usa os animais, usa uma pedra, usa uma árvore. Deus não precisa de você nem de mim, mas Deus nos dá o privilégio e nos chama para participar. É uma bênção, um privilégio a gente poder servir no reino de Deus. Os lugares à mesa precisam ser preenchidos. Os lugares à mesa precisam ser preenchidos. Se você não ocupa o seu lugar, está sendo convidado o outro, vai ocupar o seu lugar. Mas Deus vai trazer pessoas. E Deus vai usar pessoas. Se você não aproveita, Ele vai chamar aquele, né, que está disposto a vir. É um privilégio. É um privilégio servir no reino de Deus. É uma bênção servir no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente saiba discernir as oportunidades que Ele está nos dando de servir, de sermos úteis, entender as prioridades do reino de Deus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Pai, nós te damos graças pelo privilégio que Tu tem nos dado. Graças pela bênção que Tu tem nos dado de poder Te servir. E nós te pedimos que Tu nos dê a sabedoria, a graça e a bênção de poder discernir, de poder aproveitar e de poder, ó Deus, Te oferecer ocupando os lugares à mesa. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.